tudo bem? Pra quem não me conhece, eu me chamo Hiroshi. Então eu sou muito conhecido por fazer fanart de alguns personagens, por exemplo, a fanart do Dante, a da Fedups e a da PS de Montorajo. Então eu vim aqui dizer que eu vou recomeçar tudo. Deixar o canal com uma cara nova, assim. Basicamente eu vou mudar o meu conteúdo, cara. Eu vou crescendo aí, eu então pensei que eu vou fazer um novo recomeço. Basicamente, eu vou deixar o canal bem diferente, mas eu vou fazer umas pegadas assim, tipo arte, animação, etc. por aí. Então, eu sempre gostei de desenhar desde quando eu era bem pequeno. Desenhava bastante, e por aí eu tive a ideia de fazer um canal de animação. Eu criava os personagens e falava como se eu fosse eles. E eu simplesmente amava fazer as histórias deles na época com a minha imaginação. Pra mim, aquilo era incrível. Eu frequentemente naquela época comecei a acompanhar bastante a comunidade gacha e também fazer parte dela. E mais hoje em dia, ela é totalmente quente. Se tu falar de gacha hoje em dia, meu irmão, você tá ferrado. O tanto de crítica que tu vai tomar, cara. Mas, tirando isso, eu sempre queria fazer animação, meme, trend, por aí. Quer dizer que eu cresci com a comunidade gacha, eu também acompanho até os dias de hoje. Bem, eu comecei esse canal que eu tinha ele desde muito tempo. Porque no começo eu queria gravar vídeo jogando, por exemplo, eu jogava muito naquela época, era PKXD, porque eu queria ser uma daquelas crianças gamer na época. Jogava bastante, mas em um tempo eu fui parando de jogar, porque o jogo já não tinha mais graça pra mim. Porque era sempre o mesmo bagulho, sempre a mesma coisa. Aí o jogo pra mim não teve mais graça. Mas então depois de um tempo eu comecei a jogar Animal Crossing, um dos meus jogos favoritos, e eu gosto também até hoje. Eu sempre gostava de cuidar da minha ilha, decorar e falar com os villagers, porque eu gostava literalmente de fazer isso. Mas foi nesse jogo que tudo começou. Foi o jogo que eu me inspirei pra fazer o IOC. Foi daí que tudo começou. Eu criei o Hiroshi, o design dele era bem diferente. Ele foi baseado no meu avatar naquela época no jogo. Eu comecei a criar ele pra fazer vídeos e trends no meu canal, que era focado em gacha e Animal Crossing na época. Falando nisso, antes do Hiroshi, eu ficava criando os villagers do jogo no gacha naquela época. Mas depois de tanto compromisso eu acabei abandonando minha ilha. Fiquei muito inativo no Animal Crossing e eu fiquei sem jogar por muito tempo, porque tinha muita coisa pra fazer. Continuando, eu fiquei ocupado com um monte de coisa, tipo escola, tarefa, cansaço. Tava de saco cheio de tudo por aí. Bom, também comecei a fazer trend de gacha, porque sempre quando eu postava os vídeos, ou eles não viralizavam também, ou o número de curtidas caía muito. Eu era muito esforçado pra fazer aquelas trends de gacha na época. Levava horas e dias e quase um século da minha vida editando aquilo. Só pra aqueles vídeos de gacha tem sucesso, reconhecimento naquela época. Mas aí eu fui percebendo que aquela comunidade era muito criticada, muito zombada, porque tinha muitos problemas, muita coisa doida lá. Muita polêmica também. E eu também via que as pessoas falavam muito mal da comunidade também. Então não se sintam ofendidos as pessoas que acompanham e têm respeito por essa comunidade, exceto eu. Mas foi aí que minha ansiedade começou, quando eu fiz a minha última trend de gacha. Foi um dia depois que eu postei. E quando eu acordei, eu vi que o vídeo tinha mais de 2.000 visualizações e 3 comentários. Eu tava muito empolgado pra ver os comentários, achando que ia receber elogios falando do meu esforço, que tinha valido a pena. Mas de repente, eu li os comentários e vi que eram 3 comentários de hate com emoji, dizendo que meu conteúdo não é ruim, cara. Aqueles famosos emoji, uns emojis meio de raiva, aqueles emojis de caveirinha, achando dizendo que meu conteúdo era muito cringe, cara. Eu fiquei muito desanimado, cara. Acabei desistindo de ser gachatuber. E o número de inscritos começou a cair meio devagar também. Eu comecei a me sentir muito pra baixo e como se nada que eu fazia
desse certo. Então, a minha motivação para desenhar no estilo anime foi através das músicas Nightcore. Então, para quem não sabe o que eu tô falando, são aquelas músicas tipo com um tom mais agudo, acelerado, com foto de personagem de anime. E só pra contar, essas músicas é muito boa. A nostalgia que você via naqueles vídeos Nightcore antigo, meu Deus. Então, foi aí que eu me inspirei pra desenhar no estilo anime. Porque antes eu fazia aqueles estilo cringe que era bem cartoonizado. Porque quem nunca fez aqueles estilos estranhos na vida? Mano, é impossível ninguém ter feito aquilo. Impossível. Basicamente, os meus desenhos no começo eles eram bem estranhos, porque as personagens que eu fazia na época, elas eram muito mãozuda, pezuda, assim, porque elas eram, vamos dizer, porque ela pareceu com aquela pintura da Tarsila do Amaral. Aí eu fui crescendo minha conta de arte, postando minhas personagens que eu fazia. E logo após eu comecei a ver um monte de tutorial de arte pra melhorar minha pintura, minha anatomia, porque aí eu fui melhorando. E logo após eu comecei a postar meus desenhos, principalmente pelo Instagram. E também veio, quer dizer, momentos bons e ruins, quando eu tava começando a crescer minha conta de arte. E também consegui bater um monte de meta. E o meu personagem mudava bastante de design, só tinha um problema. Teve uma época que meu OC tava parecendo um fanboy. E o design que eu tô falando, eu acabei apagando pra sempre esse design, porque na época eu achava fofo, e agora eu não acho mais. Porque passei alguns perrenguinhos com esse design na época, mas literalmente os perrenguinhos e os desânimos eram por conta do algoritmo mesmo. Porque eu consegui bater o meu recorde de 1000 seguidores na época. E logo após teve um tempo que chegou até os 1091 seguidores. Mas depois o número acabou caindo bastante devagar na época, porque o número caía bastante, porque tava caindo devagar. Meses que eu tava perdendo seguidores, cara. Não foi muito fácil, cara. Porque na época eu via que alguns artistas bons paravam de me seguir também. E logo pensei assim, eu comecei a me achar que eu não era um artista bom, meus desenhos não eram bons bastante. Esses pensamentos, coisas do tipo. Mas logo de repente acabei tendo essa ansiedade. Ou acabar mesmo que não queria mais desenhar. Então logo em seguida eu olhei para aquele design horroroso do caramba, antigo, e pensei, mano, eu vou apagar esse design pra sempre, cara. Eu vou fazer um design mais maneiríssimo. Eu vou valorizar mais artista e seguir um monte de artista e vou ser um dos artistas mais brabos. Até hoje, literalmente até hoje, eu fico até desanimado assim quando isso acontece. Mas não importa. Tirando que tinha vez que eu não tinha tempo pra desenhar, literalmente. Levava dias, semanas, meses, porque meu tablet demorava pra desenhar e eu não conseguia ter muito tempo, porque meu tablet era muito lerdo, antigo que eu tinha. Ou quando eu tava da escola com burnout de tudo, sem saco pra fazer nada, exaustão. Aí logo em seguida comecei a evoluir mais o meu traço e também alcançar muitos objetivos. Mas depois de alguns meses eu consegui bater 2.000 seguidores, cara. Fiquei muito feliz, mano. Muito feliz. Então, pra comemorar os 2.000 seguidores do Instagram, basicamente eu comecei a fazer um Draw Designer Style pra comemorar a chegada dos meus 2.000 seguidores no Instagram. E acabou que teve pouca gente, mas mesmo assim eu acabei gostando bastante dos desenhos que vocês fizeram no meu Draw Designer Style, porque por acaso já encerrou. E também descobri muitos artistas incríveis que admiro demais. Então, se você é um desses artistas incríveis que eu tô falando, se vocês estiverem vendo isso, saiba que vocês são brabíssimos demais, cara. Eu gosto bastante da arte de vocês, cara. E bem, eu tava trabalhando no roteiro desse vídeo desde o final de janeiro. Bem, eu tava fazendo isso há quase 2 meses, por conta que eu tava sem tempo, com muitas ocupações. Tava cansado demais. É por isso que eu levei quase cerca de 2 meses fazendo isso, porque a gente tá quase em março, então... mas a gente já tá em março, então... Peraí, então não liguem se eu falei muito rápido não, tá bom? Não liguem se eu falei rápido demais assim. Então, vou falar um pouco pra vocês sobre o conteúdo do canal. Então, falando sobre o conteúdo do meu canal, porém... ele não vai ser um canal focado no público infantil.
porque o canal vai conter umas paradas meio sérias, vai ter história que vão abordar uns temas meio pesados, porque porém não vão ser temas muito pesados, por conta do YouTube. Mas então, como eu tinha dito no começo, vou postar algumas animações e conteúdo de arte assim. Porém, vai ter algumas animações envolvendo o passado do meu OC, que vai ter um pouco sobre esses temas. Então, esse foi como eu comecei falando pra vocês de como eu comecei a entrar na área de arte, como eu me inspirei e blá blá blá. Mas então, esse foi como eu não desisti e consegui alcançando todos os meus objetivos como artista e tal. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tchau, até a próxima.